Análises de assinaturas, compras e vendas de imóveis. Diagnósticos precisos para auxiliar um julgamento justo para todas as partes. Esse é o trabalho do perito na Justiça Federal. É com suporte desse profissional que o magistrado tem como base ao emitir um parecer sobre um caso que vai a julgamento. Você tem que estar intermediando, deitar um pouco no sofá, ficar um pouco sentado. Perguntas. Tudo dói. Se mexer a junta assim também dói. Oh, meu filho, aqui tudo dói. Análise de exames complementares e a avaliação médica. Embora o paciente apresente doenças diferentes, nem sempre são necessárias várias perícias. Existem alguns colegas que têm a especialidade, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, por exemplo, que fixam aquela especialidade. Se existe uma comorbidade e ele não se sente capaz, ou não se sente apto a opinar sobre aquela comorbidade, ele pede a opinião do especialista. A necessidade de uma avaliação técnica não é exclusividade da área de saúde. Outros especialistas são necessários de acordo com o processo a ser julgado. Por exemplo, o perito avaliador. O primeiro critério que a gente observa é que a gente precisa da documentação do bem, do imóvel. Por quê? É dali que a gente vai partir do histórico, se ele realmente é de propriedade daquela pessoa, daquela empresa ou daquele órgão. A partir daí a gente vai ter uma área que a gente vai ter como parâmetro para fazer a medição. E então a gente vai fazer os cálculos necessários para a perícia. A perícia aqui é de imóveis. E esse profissional, assim como o médico, também precisa de várias informações. Saber, por exemplo, o tamanho da casa ou do terreno, avaliar também a localização e, assim, chegar a um preço final. Então é designada a prova pericial, um perito é nomeado, a fixação dos honorários dele, porque ele tem que receber, logicamente, pelos serviços que ele vai prestar. E a partir daí a prova é realizada, lembrando que sempre ambas as partes, podem nomear os seus assistentes técnicos, que também são profissionais habilitados nessa área. Mas em que situação o trabalho de um perito avaliador é solicitado pelo juiz? Um leilão, né? É muito comum nas execuções fiscais, a pessoa não tem bens em pecúnia e é preciso, então, quer dizer, a dívida vai recair sobre os bens. Então, esses bens precisam ser submetidos a uma avaliação para que a coisa não seja arbitrária, né? Para que seja um valor de mercado, um valor mais próximo, para também não levar a pessoa à ruína. Então, por isso que tem o sistema de avaliação, de leilão. Ou ainda em investigações de superfaturamento de aluguel de imóveis, por exemplo. Que possa haver uma fraude, que possa haver um superfaturamento daquele aluguel, uma combinação entre alguém do órgão com a parte proprietária ou intermediário. Antes de ser perito, já era corretor de imóveis há 25 anos, a coisa foi mais fácil. E outra especialidade também ajuda, a contabilidade. Às vezes o juiz quer um valor de aluguel, por exemplo, a causa foi até o ano 2005. Então eu tenho que dar o valor do aluguel naquele ano. Não quero o valor de hoje, eu quero o valor em 2005, porque o valor de 2005 ele é diferente do valor de hoje. Então todos esses cálculos, com certeza, a contabilidade ajuda muito, porque você utiliza isso. A grafotecnia é uma área da documentoscopia. Para explicar isso, só mesmo a própria especialista. Eu faço perícias em documentos, contratos, procurações, que mais? Cédulas de crédito bancários, alterações contratuais fraudulentas. Então, há muita fraude documental também. Jaqueline atua como perita há 3 anos, mas mesmo antes de se formar na faculdade de Direito, já dava uma mãozinha para o pai, um grande influenciador. Ele me explicou várias técnicas, então isso foi crescendo e quando eu acabei a faculdade eu já fui diretamente para a grafotecnia e depois documentoscopia. Foi com ele também que ela aprendeu a ser cuidadosa. Em uma perícia documental, várias características da assinatura são analisadas. Quando há uma fraude mais grosseira, ela acaba tendo algumas tremulações, oscilações, então isso é um fator que eu avalio muito. Apesar de não ser obrigatório, porque tem assinaturas
falsificadas que são muito bem feitas. Agora tem algumas que dá para ver algumas paradas e retomadas, oscilações, isso eu também levo muito em consideração. Eles são casados e aqui no escritório o trabalho de um acaba complementando do outro. Às vezes existem trabalhos muito técnicos que não só envolvem, porque o que acontece? O juiz, às vezes, ele coloca uma perícia e essa perícia ela não é só de avaliação, ali envolve cálculos contábeis, envolve alguma coisa de documentoscopia, envolve, em geral, o perito, se ele não tem um grupo de trabalho, ele pode fazer uns honorários de acordo com o que ele vai ter que contratar paralelamente para esclarecer. Ele pode fazer isso. É uma grande responsabilidade. Você conseguir desvendar, você conseguir aliviar uma pessoa que está sendo acusada. Gosto dessa parte de conseguir esclarecer um caso. O mais chato é quando você pega um caso e a pessoa mentiu, então isso daí é o pior. Mas quando eu consigo desvendar uma falsidade, realmente é muito gratificante. Todos os peritos que nós mostramos aqui elaboram laudos que dão suporte à decisão do juiz. Por isso mesmo, se o profissional não se sentir seguro, ele pode não aceitar o trabalho. É norma prevista em lei. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Se ele não se sentir apto, ele deve se declinar a realizar aquela perícia e indicar um profissional que é mais habilitado. Tudo para garantir uma avaliação responsável e imparcial.